Imagina que todo mês agora vai começar a cair R$ 5.000 a mais na sua conta corrente. Imagina isso mesmo, todos os meses, tá? Então, além do seu salário, além de tudo, vai aparecer agora mais R$ 5.000. O que você faria? Pensa honestamente aí. O que você faria com esses mais R$ 5.000? Se a sua primeira resposta foi que você iria comprar algo, contratar alguma coisa, enfim, consumir algo, existe uma mentalidade errada que vai te dificultar demais a chegar na liberdade financeira. É disso que eu quero tratar com você aqui hoje. A gente vai tratar mais de psicologia, só que de um assunto que eu considero absurdamente importante para que você consiga um dia viver de renda. Ou seja, para que você consiga se aposentar feliz e talvez até muito mais cedo. Não precisa ser velho para se aposentar nem nada assim, tá? Essa mentalidade transforma a maneira como você vai viver sua vida no lado financeiro. O ponto é o seguinte, começa pensando isso aqui. Se você ainda não tem essa coisa que você compraria ou que você contrataria, por que essa coisa é necessária? Essa é uma pergunta muito interessante. Sabe por quê? Existe uma frase que eu acho muito poderosa, eu concordo com ela, que é a necessidade faz a pessoa. Ou seja, se algo é realmente necessário, a pessoa dá um jeito de ter aquilo. É necessário, ela vai fazer, ela vai ter. Se você não tem algo, é porque esse algo não é necessário. Ah, Caio, então significa que é para eu não ter nada, né? Assim, qualquer coisa que eu tenha desejo, que vamos dizer assim, não é necessário, mas seria legal, eu gosto muito, não é para eu ter. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você precisa ter um entendimento muito claro do que é necessário e do que é aquilo que você gostaria, aquilo que vai ser legal, aquilo que vai te ajudar. Eu vou mastigar um pouquinho mais isso para você entender, tá? O ponto é que para você viver de renda, você precisa ter essa noção, esse conhecimento daquilo que de fato é necessário para você viver. Você precisa, em outras palavras, saber viver com pouco. Sabe por quê? Porque para quem precisa sempre de mais para viver, nenhuma renda vai ser suficiente para essa pessoa. Então, não tem como você viver de renda, você ter plena liberdade financeira, se você não sabe viver com pouco. Na minha opinião, só uma conjectura minha, é por isso que quando você lê biografias de pessoas, normalmente são investidores, mas podem ser também empreendedores que ficaram muito ricos, a grande maioria tem um estilo de vida simples. Na verdade, empreendedores, donos de empresa, eu acho que até alguns têm aquela coisa, né, aquele estilo de vida mais gasta com coisas mais supérfluas, com coisas muito caras, carro, iate e tudo mais. Mas quando você pega um investidor, aquela pessoa que realmente ela não conseguiu montar uma empresa que foi aberta a capital, né, ser ali um empreendedor fantástico, ela simplesmente soube juntar, soube investir, esperar, soube priorizar ali os seus gastos, até que finalmente ela juntou um patrimônio que faz ela viver muito confortável. Eu tenho alunos que têm esse estilo de vida, né, já estão livres muito cedo, assim, não é que a pessoa faz isso quando ela fica muito velha, não, às vezes ela consegue isso com 40 anos, 35, 45, 50 anos. Claro, a maioria vai ser mais velho, 60, 65, 70, mas tem vários que conseguem antes. O ponto é, se você não sabe exatamente aquilo que você precisa, se você não sabe viver com pouco, você como um investidor, dificilmente um dia você poderá viver da sua renda dos investimentos. O seu pensamento, então, se você for um bom investidor, e talvez não tem problema, tá? Talvez você não conheça bons investimentos, por isso você não pensou nisso que eu vou falar agora, mas se você já tem alguma instrução financeira, você deveria pensar o seguinte, olha, que bom, agora que está vindo mais R$ 5.000 todo mês, eu vou poder dobrar esse recebimento daqui a 7 anos. Ao invés de eu receber 5.000 todo mês, eu vou começar a receber 10.000 todo mês daqui a 7 anos. Veja que eu não estou falando que não é para você desejar nada, o que eu estou falando é uma questão de proporção, é para você investir muito mais do que você gasta. Por quê? Isso é muito inteligente, porque quanto mais você investe, menos você gasta, mais você pode gastar no futuro pelo resto da sua vida. Então, se você tem essa clareza do que você precisa, se você consegue viver com pouco, ou seja, você não está preocupado em mostrar para os outros aquilo que você tem, você está realmente preocupado em ter aquilo que você precisa e você investe bastante, você vai ter uma liberdade absurda lá na frente, porque tudo que você está ganhando agora vai vir em dobro a cada 7 anos. Então imagina, daqui a 7 anos sua vida muda, daqui a 14 anos sua vida mudou absurdamente, daqui a 21 anos você é absurdamente rico e assim vai acontecendo. O seu tempo útil, essa é uma dica que eu vou te dar, o seu tempo útil ele deve estar mais dedicado a como investir do que como consumir. Isso é muito interessante. Vou te dar um exemplo aqui. Eu gosto bastante de carro. Sempre gostei. Desde molequinho. Li aquelas 4 rodas. Eu tinha todas as 4 rodas. Sabia a tabela dos carros ali, tudo de cor. Já tinha facilidade para número, né? Não é à toa que eu fui para matemática. Agora, o fato de eu gostar de carros não significa que eu vou comprar carros caros.
Ah, Caio, então você nunca vai satisfazer seu desejo? Não, eu já dirigi Ferrari, já dirigi Mercedona, Mustang conversível, enfim, eu gosto de carro, sempre gostei de carro, mas eu não preciso comprar esses carros, eu não preciso ser dono deles. Eu consigo usufruir desse meu prazer de outras maneiras mais inteligentes. Eu me lembro, né, também fazendo aqui uma anedota só com carro, mas para que você entenda, isso pode ser aplicado para qualquer coisa. Eu lembro quando eu estava no meu trabalho, tinha um colega meu que tinha um Audi, né, Audi A5, e aí ligaram, ele deixou para revisão e a pessoa ligou para ele para passar o orçamento. Ele começou a gritar no telefone. Eu me lembro até hoje, ele falou assim, 30 mil reais. Que loucura, né? Para mim é loucura. E olha só, enquanto nessa época, né, na verdade um pouco antes, né, nessa época eu já tinha um carro um pouquinho melhor, mas era assim, muito abaixo do que o carro dos meus colegas. Meus colegas eram Mercedes, BMW, meu carro era um Ford ali popular. Agora, antes disso, eu tive um Celtinha. Eu já tinha dinheiro para ter carro, talvez 10 vezes mais caro do que um Celta. Mas eu ainda tinha aquele Celtinha porque o carro era gostoso, tinha ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, um sonzão, uma delícia de andar, e aquilo era São Paulo. São Paulo é um caos. E um dia aconteceu aquilo que acontece com quase todo mundo. Eu fui cruzar ali uma pista na Faria Lima, dei a seta, fiz tudo direitinho, só escutei o barulho da moto. Quando eu fui olhar o carro, destruiu a lateral. O motorista, o motoqueiro ficou tudo bem. Mas a lateral do Celtinha destruiu completamente ali, as duas portas, assim. Aí, obviamente, o carro foi para a oficina. E eu lembro, quando a pessoa me ligou também para passar o orçamento, eu não acreditei. Se eu não me engano, eu posso estar esquecendo, né? Isso aí já tem muitos anos, mas acho que a porta do carro custava R$70. Era um negócio assim que aquele conserto do carro não fazia a menor diferença para mim. E essa tranquilidade de você ter ali algo que supra o que é necessário, porque o que era necessário para mim naquele momento? Me deslocar da casa, me deslocar até o trabalho, na época eu ainda estava fazendo faculdade, claro, com segurança, com conforto, e aquele carro supria a minha necessidade. E além de suprir a necessidade, não me gerava grandes gastos nem nada do tipo. Então, isso é fantástico, isso dá uma paz de espírito enorme. Agora, eu sei que muita gente não consegue isso. Por quê? E aí fica a minha dica aqui para você. Porque a pessoa acaba querendo muito mais mostrar para os outros do que de fato ter aquilo que é necessário para ela. Ainda dando exemplo de carros, quando a gente morava num condomínio fechado, né, isso no Brasil, todo mundo tinha carro muito melhor do que eu tinha. Até minha esposa, né? Eu deixava ela com um carro melhorzinho, porque eu sei que meu estilo é um pouquinho diferente. Mas eu lembro que eu comprei um Honda, que era tão velhinho, um Honda Fit, que até a minha esposa falou assim, Caio, você vai realmente comprar esse carro? Eu pensei, esse carro é ótimo, um carro automático, direitinho, tudo com manutenção em dia. E o que eu precisava? Eu precisava ir da minha casa, levar minha filha na escola e voltar. Talvez um trajeto ali de 2,5 km, 3 km todo dia. Era só isso, eu já trabalhava de casa. Aquele carro era perfeito para mim. E mais, quando eu vendi esse carro, né, se eu não me engano, eu acho que eu vendi já quando a gente ia... Ah, não, foi um pouquinho antes de mudar para Portugal. Mas eu vendi o carro mais caro do que o que eu paguei. Então, assim, para mim, suprir a minha necessidade. Agora, é claro, eu imagino, né, que pessoas deviam olhar assim e falar, nossa, o Caio não tem dinheiro, o Caio, enfim, passa dificuldade. Mas eu não me importo com isso, porque não faz diferença o que as pessoas ficam pensando de mim. Claro, né, tem gente que trabalha como vendedor, né, e aí talvez ali uma impressão seja importante, mas assim, de verdade, eu acho que essas coisas não vão fazer tanta diferença como a pessoa de fato acha. E quando a gente, né, nós nos mudamos, né, hoje em dia moramos em Portugal, e aqui o estilo é muito diferente e ninguém tenta parecer nada pro outro. Aqui realmente as pessoas têm ali o seu carro velho. Claro, algumas pessoas têm carro ali super novo, porque gosta, outras têm o carro velho, e isso não muda nada entre as pessoas. E o brasileiro, e aí isso fica a dica também para você, é um povo absurdamente preocupado com a aparência. A aparência da casa, a aparência do carro, a aparência de tudo. E aí eu comecei a entender, né, eu tenho também uma conjectura, não sei se é verdade, mas eu acredito que praticamente todo brasileiro é muito mais pobre ou menos rico do que ele de fato parece para as outras pessoas, porque é uma sociedade de aparência. Então toma cuidado com isso, reflete sobre isso. Aquele bem que você tem, aquilo que você vai adquirir, de fato você precisa daquilo ou você quer que os outros vejam que você tem aquilo? E voltando um pouquinho no que eu falei do tempo dedicado, isso é muito importante. Tava falando de carro, né, que eu gosto. Se eu passo ali, eu não costumo mais fazer isso, mas às vezes eu faço. Entra ali no YouTube, vê um vídeo de um carro, um lançamento, né? Eu acabo sabendo, né, quais carros que estão lançando, porque eu gosto.
Mas se eu fico fazendo isso, o que vai acontecendo? Vai me despertando vontade. Poxa, olha só esse carro, que legal, vou comprar esse daqui, vou trocar o meu e tudo mais. E isso não é bom para mim, eu sei disso. Então, eu acabo dedicando muito mais o meu tempo à leitura de um livro sobre investimento, a vídeos sobre investimento, ou seja, eu foco na criação de renda ou como gerenciar as minhas empresas. Então, quando você começa a dedicar mais tempo na criação de renda, na geração de renda, você automaticamente começa a dedicar menos tempo a um consumo, automaticamente você passa a consumir menos propagandas e você passa a se sentir também mais livre, você passa a ter menos desejos de adquirir coisas, de contratar coisas. Vou te dar aqui 3 perguntas que são interessantes para você fazer, tá? Que vai te ajudar a equilibrar, né? Ou seja, te jogar mais para investimentos do que para consumo. Primeira pergunta, obviamente, né? Na hora que você for consumir, contratar ou comprar, é você pensar, eu realmente preciso disso? De novo, não estou falando que tudo aquilo que você não precisa, você não deve comprar, não é isso. É que você tem que ter clareza. Eu realmente preciso? Não, não preciso. Mas eu quero, mas acho que vai ser legal, tudo bem, você compra. Mas primeiro você faz essa pergunta, eu realmente preciso disso? Tá. A segunda pergunta, ela meio que reforça, ela te ajuda a refletir sobre a primeira. É a seguinte, se eu realmente preciso disso, por que eu ainda não tenho isso? E aí, às vezes, você vai começar a perceber, você fala, bom, eu ainda não tenho isso porque eu faço outras coisas, e então, realmente, talvez eu não precise disso. De novo, não estou falando que se você não precisa, você não vai consumir nem contratar, é só que você tem que ter clareza de que aquilo que você não precisa, talvez possa ser postergado, talvez você não precise exatamente daquele jeito, pode ser um pouquinho diferente. E a terceira pergunta, acho que vai te ajudar também bastante. A terceira pergunta, eu acho ela muito legal. E ela realmente, eu acho que já é da mentalidade de quem está criando renda, de quem de fato vai ficar rico. É a mentalidade seguinte, esse consumo, essa compra ou essa contratação, ela vai aumentar enquanto a minha renda ou enquanto ela vai reduzir os meus custos. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Normalmente o investidor ele vai fazer o seguinte, fala, olha, eu preciso, por exemplo, de placa solar na minha casa? Não preciso de placa solar. Agora, se eu gasto esse dinheiro com a placa solar, eu acabo tendo uma economia muito grande. Às vezes, um carro elétrico, que é um carro mais caro, dependendo do uso que você vai ter, e se a sua residência tem ali, né, uma tomada para você fazer ali o abastecimento, dependendo do custo da sua energia, enfim, de uma série de coisas, você vai ver, você vai falar, puxa, olha, um carro elétrico, que é um carro mais caro, vai ser mais interessante para mim. E aí você começa a fazer coisas que aparentemente podem parecer caras, pode parecer talvez até supérfluo, e na verdade não é. Coisas que, por exemplo, né, exemplo da minha vida aqui, quando a gente se mudou para Portugal, né, eu vejo o nível da escola, por exemplo, das minhas filhas, é um nível, assim, muito acima do nível que a gente poderia ter onde a gente morava no Brasil, e o custo é muito abaixo do que está lá. Ou seja, você vai vendo que, às vezes, uma mudança para a Europa, que pode parecer algo, nossa, isso aqui é super caro e tudo mais, na verdade, você está tendo uma redução no seu custo. Outro exemplo que eu acho que é bem interessante nisso aqui é a própria educação. Quando você se propõe a fazer, seja um doutorado, seja um mestrado, seja um curso ali de especialização, muitas vezes você vai ter ali um desembolso, só que aquilo você está visualizando, que vai te levar para um outro nível de conhecimento, um outro nível de custo de oportunidade. Por quê? Você vai adquirir conhecimentos que vai te permitir ganhar mais dinheiro, porque com aquele conhecimento você vai poder, seja melhorar a sua empresa, seja melhorar seus investimentos, melhorar a maneira como você executa o seu trabalho, enfim, vai aumentar a sua renda de alguma maneira. É um gasto que, na verdade, é um investimento. Então, se você tiver, né, fizer essas 3 perguntas, né, eu realmente preciso disso? Segunda pergunta, né, se eu realmente preciso disso, por que eu ainda não tenho? E a terceira pergunta, se eu comprar isso ou consumir isso, quanto que vai reduzir dos meus custos ou quanto que vai aumentar a minha renda? Fazendo isso, eu acho que vai te ajudar muito a ter consumos que fazem sentido, a ter consumos bons, né, e você conseguir, ao mesmo tempo, guardar bastante, investir bastante para que, de fato, você possa viver de renda. Eu acho que eu quero fechar o vídeo aqui com a frase que eu acho mais importante de tudo que eu falei. Se você não sabe viver com pouco, se você precisa sempre viver com mais, nenhuma renda futura vai ser suficiente para que você viva dela. Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.